exemplo. Então, pega a função f de z igual 4 c ao quadrado c menos 1 ao quadrado sobre 2z menos 1 ao quadrado, né? Isso vai ser. Bom, então, a gente quer considerar o mapa f, né? Associado a f pequeno, que vai de c infinito em c infinito, certo? O mapa vai ser o mapa holomorfo associado a f, né? Certo. Então, para isso, para construir esse mapa f grande, precisamos encontrar os zeros e os polos e depois os pontos de ramificação desse f grande, certo? Então, primeiro, os zeros de f são, só tem dois, 0 e 1. Então, só tem dois zeros, aqui claramente você vê. Os polos, aí aparece o meio, e vai ser o outro polo, vai ser o infinito. Tá? Infinito. Então, para ver que é o outro polo infinito, vamos trabalhar numa vizinhança do infinito. Tá? Então, tá certo. Vamos lá. Então, a gente faz a conta, né? O que acontece no infinito? Certo. Então, no infinito, quando você trabalha com 1 sobre t, né? Então, aí a f vai ser f de t, né? Nessa coordenada nova, vai ser 4, 1 menos t ao quadrado sobre t ao quadrado 2 menos t ao quadrado. Então aí claramente aparece esse t igual a zero corresponde a infinito. Tá? Então, aqui aparece aqui aparece o polo, né? Polo infinito. Então por isso que temos aqui o meio que já aparecia lá. Tá? O meio que já aparece aqui, né? Se você repara aqui na expressão, 1 é um zero, que já aparece na conta aqui. Né? Esse t igual a 2 daqui, na outra carta é o meio, que aparece aqui. Tá? Então aqui somente aparece um novo ponto que é infinito. O zero não vai aparecer porque numa carta de infinito você não enxerga o zero. Né? Então o zero aparece na outra carta, que aparece aqui, ó, o zero. Tá? Então esses são os polos de f e o zero. Né? Então agora podemos construir esse mapa f. Né? O f, que vai de C infinito, C infinito, aí vai ser então se z for um polo, ou seja, se for um meio ou infinito, eu vou mandar no infinito. Né? E se z é diferente de um meio e diferente de infinito, eu vou mandar na f de c. Essa é a regra de correspondência do mapa, né? Bom. Então, vamos calcular multiplicidades, tá? Certo? Então, tá.
Então precisamos calcular agora os pontos de ramificação. Quem são os pontos de ramificação desse mapa F? Então, se você ver a definição, justamente você encontra nos pontos críticos da função. E onde estão os pontos críticos? Onde a derivada se anula. Tá certo? Então vamos derivar a expressão, né? Então eu vou derivar aqui. Tá? Que aqui é constante, não dá para derivar. Então eu vou derivar aqui e vou calcular os pontos críticos, né, da função. Então aí vai dar vai aparecer os outros pontos, além de 0, 1, meio, infinito, vai aparecer outros pontos. Ok? Então, olha. Então vamos fazer a derivada. A derivada. Então vamos calcular a derivada de f, né? Que vai ser a derivada numa vizinhança desses pontos z que são diferentes de 1 meio de infinito. Então vai ser, eu já fiz a conta, né? Dá 8z, z a menos 1, dá 2z quadrado menos 2z mais 1 sobre 2z menos 1 ao cubo. 10. Então, se você calcula quando esse cara se anula, ou seja, quando esse aqui é zero, então aqui vai aparecer as raízes, né, da derivada que correspondem aos pontos críticos. Então, tenho 0, tenho c igual a 1, tenho esse cara também que vai ser o polo, né, que vai aparecer, e aparece aqui outro polinômio, 2c quadrado menos 2z mais 1 igual a 0. Então, aqui vamos calcular outros pontos de ramificação que a gente não enxerga somente na expressão f, né? Temos que derivar para enxergar esses pontos. Isso que estava faltando na aula passada. Tá? Então vamos calcular aqui z. Vamos calcular essa, né? Z 2, né? Mais menos b ao quadrado 4 menos 4 vezes 2, né? Sobre 2a. Então z é igual a 2 mais menos. Aqui dá 8 menos 4 dá menos 4, então 2i sobre 4. Ou seja, aqui dá 1 meio mais menos i sobre 2. Que é um número complexo. Então esses aqui são dois pontos críticos. Ou dois pontos de ramificação. Então já podemos calcular, né? RF vai ser. Tá. Os pontos de ramificação vão ser. Né? Pontos de ramificação. Vamos ver. 0, né? 1. Se você, o meio, né? Que também anula a derivada. Infinito, que se você faz a conta na outra carta da infinito também anula. E 1 mais i sobre 2. 1 meio menos i sobre 2, que são os outros dois pontos. Então esses são os pontos de ramificação de f. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Tá? E os pontos branch, né? Os pontos críticos, são as imagens desses pontos. Beleza? Então, por exemplo, o 0 é mandado no 0. O 1, que é um 0, também é mandado no 0. Então, tá aqui. Então, esses dois pontos vão no 0.
um meio, que é um polo, e infinito, que é outro polo, vão no infinito. Certo? E esses dois pontos, eles vão no mesmo ponto que eu já calculei aqui em imagem, e simplesmente substituir e ao quadrado e mais 1 ao quadrado. Então, os pontos críticos são 3. E o exercício dizia isso, então tá certo. São 3. Tá? São 3 pontos. Tá bom? Então, você precisa calcular esses pontos críticos para calcular a monodromia, porque é o grupo fundamental da esfera menos os 3 pontos. Tá certo? Pontos críticos. Tá. Então já temos os pontos de ramificação, já temos os pontos críticos. Vamos calcular as multiplicidades. Certo? Então, multiplicidade. Por exemplo, no ponto 0 de f. Tá, então, você olha como funciona a função localmente numa vizinhança de 0. Numa vizinhança de 0, a f grande coincide com f pequeno. E qual a multiplicidade do 0? Bom, a multiplicidade do 0 aqui é 2. Então, multiplicidade 2 é um ponto de ramificação. Tem que ter multiplicidade pelo menos 2, né? Tá. Multiplicidade, vamos calcular em cada ponto. De 1. De novo, esse é menos 1 ao quadrado, então também é 2. Multiplicidade em 1 meio, no polo. Se você vê aqui, perto de 1 meio, o polo tem ordem 2 também, ó. Olha só, aqui, ó. Certo? Então, a multiplicidade é 2. Tá bom? Multiplicidade 2. Vamos calcular a multiplicidade no infinito. De f. Também é 2, que você pode ver aqui. Na expressão quando você fez a conta do... Aqui, ó. Olha só. Tem polo de ordem 2. No infinito. Agora aqui, falta a multiplicidade no ponto 1 meio mais i sobre 2. Tá. Então aqui, você olha aqui, aqui aparece esse ponto 1 meio mais i sobre 2, aqui aparece com o fator 1, certo? Mas para o f grande, a multiplicidade vai ser 2. Porque se a derivada é 1 a menos sempre, né? Então por isso você adiciona mais 1. Multiplicidade, analogamente, desse ponto, também é 2. Então já temos todas as multiplicidades nos pontos de ramificação. Então vamos verificar a fórmula de Hurwitz, está certo? Fórmula de Hurwitz, né? Vamos lá, como é a fórmula de Hurwitz? 2g menos 2, ou seja, menos 2, que é na esfera, é igual ao grau do mapa. O grau é 4, né? Por que o 4? Porque se você faz, por exemplo, pega aqui igual a 1, quantas soluções tem esse sistema? Como um polinômio de grau 4, vai ter 4 soluções, né? Tá, então, tem grau 1. Muito bem, então vamos lá. Então, tem o mapa tem grau 4. Aqui dá o característica de olho, menos característica de olho, que é menos 2. Mas aqui vem a ramificação menos 1, ou seja, 1 são 6 pontos.
como é 2, né? 2 menos 1 é 1, então você vai ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, menos 2 tem que ser igual a menos 8 mais 6, tá certo? Então, verifica a fórmula de curva. Tem 6 pontos de ramificação, todos com multiplicidade 2. Agora, vamos calcular a monodromia. Tá, monodromia. Então, monodromia é um mapa que vai de π1 da esfera, né? Menos os pontos críticos. Eles são, quais são? 0, infinito, e outro ponto que aparecia lá era aqui. Menos i menos 1 e mais 1 ao quadrado. I menos i, 1 mais i ao quadrado. Né? Tá. Você vai o grupo de permutações de 4 elementos. Certo? Então vamos pensar. Eu preciso construir... tá. E olha só, então você tem assim. Tem aqui o ponto 0. Tem aqui o ponto infinito. Tem aqui o ponto menos 1 menos i ao quadrado, 1 mais i ao quadrado. São os pontos de lá. O que faz a pré-imagem do zero? Quando você faz pré-imagem do zero, você obtém o ponto 0 e o ponto 1. Certo? Dois pré-imagens. Esse com multiplicidade 2, esse com multiplicidade 2. Tá? Quando você faz pré-imagem de infinito, você obtém o infinito e obtém um meio. São dois pontos diferentes, com multiplicidade 2 também. Quando você escolhe esse ponto, tem duas pré-imagens. É o i mais 1 meio mais i sobre 2, 1 meio menos i sobre 2. Tá? Então, quando você tem numa vizinhança desse ponto, o caminho ele vai trocar esse 0, 1 com um 0. Então, aqui mesma coisa, aqui mesma coisa. Tá, então, vamos gerar as permutações. Já temos uma ideia de como vai, né? Então, vamos gerar as permutações. Então, vou desenhar assim, né? Aqui tem o 0, aqui tem o 1, aqui tem são 4 pontos, né? Desculpa, aqui tem preciso gerar as permutações, né? Então, vou denotar 1, 2, 3, 4. São 4 pontos, porque eu preciso fabricar permutações, né? Ou seja, sigma 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Tá. Então, o grupo fundamental aqui é gerado por três caminhos. Então, o que vão fazer esses caminhos? Vou fazer aqui o desenho. Ele corresponde a um elemento sigma que fica... Então, vou desenhar assim, né? Então, estou pensando na permutação, né? Então, o primeiro, você vai trocar o primeiro, simplesmente, todo mundo faz trocas, tá vendo? Tá vendo? 0, 1 ou 1, 0. Então, o primeiro caminho, eu posso escolher assim. 1 vai no 2 e 2 vai no 1. E esse aí fica igual. Então, o primeiro cara vai ser 1 vai no 2.
Assim. E o 3 vai no 4, né? Só faz isso não. E o 3 vai no 4. Significa que 1 vai no 2. Essa anotação significa 1 vai no 2, 2 vai no 1. Tá? O outro é 3 vai no 4, 4 vai no 3. Então está trocando. Está trocando. Então esse vai ser o primeiro. Então esse corresponde, por exemplo, vai corresponder ao primeiro. Esse aqui. Tá? O outro, vamos lá. Vou deixar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então o outro, como eu já escolhi 1 vai para 2, eu preciso fazer trocas, né? Vou escolher aqui. 1 vai para 3, né? 3 vai para 1. O outro vai ser 2 vai para 4. E 4 vai para 2. Tá, então o outro vai ser 1 vai para 3. E 3 vai para 1. E 2 vai para 4. Tá, então falta o último. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, então o que falta? Que opção me falta? Já escolhi 1 vai para 2, 1 vai para 3. Agora vou fazer a última opção, que 1 vai para 4. 4 vai para 1. Né? A outra opção vai ser 2 vai para 3. Né? Que ele tem que trocar sempre. Né? E 3 vai para 2. Então, sigma 3 vai ser 1 vai para 4, e 4 vai para 1, e 2 vai para 3, e 3 vai para 2. E só tem 3. Ou seja, a imagem desse mapa é somente sigma 1, sigma 2, sigma 3, que correspondem às trocas aqui efetuadas. Né? Eles trocam pontos. Os caminhos trocam pontos. E está aqui representado a troca. Né? Tá certo? Então esse era o exercício, né? Se você ver a foto do WhatsApp que ele mandou, justamente era 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3. E, se você percebe, tem outra coisa. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 dá a identidade. Que é a condição para ele ser monodromia do mapa da esfera. Né? Então essa representação, o exercício é completo, né? Tem tudo que vocês precisam entender aqui, tá bom? Uma pergunta? Tá ok, né? Então vamos continuar então. Obrigado, Arthur. Muito bem. Vamos continuar então. Então agora já a gente estudou divisores, né? Agora vamos estudar espaço de funções. Espaço de funções e formas associadas a um divisor. Espaço de funções e formas associadas a um divisor. Então vamos estudar o espaço LD. Espaço LD.
esse espaço ele vai aparecer na fórmula de Riemann-Roch, então a gente tem que ter bem claro quem é esse cara, né? Então, antes de estudar esse espaço, vou dar uma convenção, né? Que é usada. Vamos escrever assim: a ordem no ponto P de F é infinito se P é identicamente nulo numa vizinhança de P. Tá? Identicamente nulo numa vizinhança de P. Tá certo? Então a gente escreve assim. E sempre vamos assumir, bom, essa notação, né? Que n é menor que infinito para todo n inteiro. Então, uma convenção. Muito bem, então agora sim, vamos definir quem que é o espaço LD. Então, vamos fixar um divisor, então seja de um divisor em X. Certo? X sempre uma superfície de Riemann. Então, LD vai ser o espaço de funções meromorfas em X, M de X, que são espaços de funções meromorfas. Então, que o divisor dessa função é maior ou igual que menos D. Bom. Esse aqui, o MX, é o espaço de funções meromorfas em X, tá? MX. Aí você está pegando o divisor de F que seja maior ou igual que menos D. Essa aqui é a relação ordem parcial definindo os divisores. Tá certo? Muito bem. Bom, o LD ele pode ser vazio, mas se ele não for, ele é um espaço vetorial complexo. Então, primeira observação, LD, se não for vazio, né, é um espaço vetorial complexo. Bom, isso é fácil de mostrar, né? Se você tem F e G em LD, então a soma esse aqui é menor ou igual que o mínimo do divisor de F, né? Divisor de G. Lembra essa propriedade, né? Agora, como F e G ficam em LD, ambos são maiores ou iguais que menos D, então o mínimo também. Então tenho isso. Portanto, a soma pertence a LD. Então falta mostrar que ele invariante por se pega uma constante C e F em LD, tá? Então o de lambda F, bom, vai ser o de F, não muda nada. Se eu multiplicar por uma constante, os divisores não mudam, né? Não muda assim nada. Então ele é maior ou igual que menos D também. Então, aí a gente tem um espaço vetorial complexo. Tá? E falta verificar que ele tem elemento neutro, tal, mas essencialmente sai dessas duas propriedades. Tá certo? Então é um espaço vetorial sobre si. Tem uma observação também, que é a seguinte. Suponha
que dp igual a n, tá? Maior que 0. Então, imagina que num ponto P o divisor vale n, né? Se f pertence a LD, então a ordem ponto P de f é pelo menos n. Então isso implica que f deve ter um polo, né? Deve ter um polo de ordem n em P. Né? Porque a ordem de P é maior ou igual que menos n. Significa que na série de Lohan aparece um polo de ordem n. Tá? Então, se você sabe os valores de D, isso te dá informação sobre se a função tem polo ou zero. Né? Analogamente, se o valor do divisor é menos n, então, se f pertence a LD, ao espaço de funções, então a ordem no ponto P de f é pelo menos n. Menos que o menos dá mais, dá n. Então f tem um zero em P. Professor, Uhum. desculpa, você afirmou que a F deve ter o polo? Não entendi, porque a ordem de F no ponto P pode ser 0, pode ser 2, por exemplo. Então, nesse caso, não é um polo. Não entendi. Ah, tá, peraí. Acho que pode ter um polo, não é? Pode ter, né? Se for menos N, por exemplo, né? Se f for 2, então, peraí, n menos n, a série de Lohan. A série de Lohan tem que começar, né? Para que isso aconteça, né? Peraí. Vamos pensar aqui. Significa que f, né? Tem que ser c. 0.20. Ah, tá. O C pode ser 0. É. Tá, pode ser Cn, né? Cn menos 1. C menos 0 menos 1. Tá, então vamos colocar aqui. Se pode ser. F pode ter um polo de ordem Obrigado. N, tá. Aqui então vou trocar também. Aqui pode ter um 0, né? Tá, tem um 0. Aqui vai ser assim. F Cn Z menos Z0, né? N mais Cn mais 1, por exemplo, assim, né? Esse aqui pode ser 0, né? De novo, então. Esse aqui não é diferente de 0 e aí tem maior. Um 0 de ordem maior. Tá. Beleza. Então tem que olhar a série de Lohan.
no ponto, né? Então é como se esse espaço LD ele captura, né? Ele limita a ordem das funções, a ordem dos polos ou do zero das funções que moram nele, né? Ele dá uma limitação para a ordem, tá? Se for zero o polo, né? Então, no máximo, ou seja, aqui quer dizer que no máximo ela pode ter um polo de ordem n, não vai ter um polo de ordem n mais 1, tá? Então, ele pode ter um polo de no máximo ordem n, tá certo? Então ele é uma limitação para os polos, as ordens dos polos e o zero. Sim, o pessoal que tem singularidade essencial não vai estar morando aí, não. Isso, exatamente. Exatamente. Então, como que esse espaço captura, limita, né, algumas funções com alguns polos de algumas ordens. Está prefixado. Tá. Então é isso. Agora, se D1 é menor ou igual que D2, então claramente da definição, o espaço LD1 ele está contido no espaço L de 2. Tá. Beleza? Porque essencialmente menos D1 é maior ou igual que menos D2. Tá? Então, beleza? Então, se um divisor é menor ou igual que o outro, os correspondentes espaços de funções, eles estão encaixados. Outra observação, quem que é L do divisor zero? É justamente o X, que é o espaço de funções holomorfas. Tá? Espaço de funções holomorfas em X. Porque, se você pensar bem, pega um elemento aqui, é que o divisor é maior ou igual que zero sempre. Isso quer dizer que as ordens não podem ser negativas, então não tem polos, só tem zeros no máximo. Né? Então ele é holomorfo. Então se X é compacta, então o L0 é justamente isomorfo a C, que são espaços de funções constantes. Né? Vira espaço de funções constantes. O espaço de funções constantes é isomorfo a C. Tá? Então, temos isso. Um lema. Vamos lá, um lema. Lema. Seja X uma superfície de Riemann compacta e dê um divisor em X, tal que o grau desse divisor seja negativo. Então, LD é trivial. Ou seja, não tem elementos em LD. Prova. Suponha, né? Suponha que não. Suponha que temos um elemento. Tá? Então, suponha que F pertence a LD, né?
e que f não seja identicamente nula. E f não identicamente nula, tá bom? Então, a gente pega, considere esse outro divisor de mais d. Considera aí um divisor de f mais d, que d já é dado. Então, temos que o e é um divisor maior ou igual a zero. Então, o grau dele é maior ou igual a zero, né? Mas o grau de E é grau do divisor de F mais grau de D. Esse grau do divisor aqui é zero porque x é compacto, esse aqui é negativo. Por hipótese, então é absurdo. Então esse absurdo vem isso porque temos um elemento F que nunca se anula. Então estamos usando a compacidade. Então isso vale numa superfície compacta, arbitrária. Tá? Se você tem um divisor e o grau dele é negativo, então LD é simplesmente função identicamente nula. Tá? Esse espaço LD. Agora vamos definir o que é um sistema linear. Completo de divisores. Tá. Então vamos fixar um divisor em x. X sempre para mim é superfície de Riemann. Ok. Então definição. O sistema linear completo de D, que é denotado por o valor absoluto de D, é o conjunto de divisores não negativos que são linearmente equivalentes a D. Então, em outras palavras, o valor absoluto de D, né, uma coisa assim, D entre barras, são os divisores em X com duas propriedades. O E é linearmente equivalente a D e o E tem que ser maior ou igual a zero. Então, esse é um sistema linear completo associado a D. É o nome que a gente dá. Tá? Você guarda todos os linearmente equivalentes que são não negativos. Tá, observação, né? Se X é compacta e o grau é negativo, então esse aqui é vazio. Por quê? Porque como se você pega um elemento no sistema linear,
um elemento E, então como são linearmente equivalentes, eles têm o mesmo grau. Mas como E é maior ou igual que zero, o grau tem que ser maior ou igual que zero. E aqui como o grau é negativo, não pode ser, né? Então não vai ter elementos. É vazio. Então, numa superfície compacta, a gente vai trabalhar com graus de divisores maiores ou iguais a zero. Muito bem. Então defina a projetivização desse espaço vetorial. Projetivização de LD. Esse é fácil, né? Você tem um espaço vetorial complexo, você pode projetivizar o espaço vetorial, né? Considerar todas as retas, né? Dentro dele, todos os subespaços, aí considera como pontos, certo? Projetivização de um espaço vetorial. Então vamos denotar P, L, D. E ele tem uma dimensão a menos, né? E considere a função seguinte. S, que vai de projetivizado de LD no sistema linear associado a D. Ou seja, aqui vou pegar um F, né? Em classe, né? Que é uma projetivização. Eu vou associar o divisor de F mais D. É claro, né, que se... Bom, aqui eu estou pegando um representante, né, F da classe. O outro representante vai ser lambda F, mas como divisor de F e divisor de lambda F são iguais, então está bem definido. Então, esse está bem definido. E esse divisor de F mais D é equivalente a D, né? Ou claro, né? Ou seja, de F mais D é maior ou igual que zero e de F mais D é equivalente a D, né? Que a diferença é um divisor principal. Então, é linearmente equivalente. Então, está bem definido. Beleza? Então, lema. Temos esse mapa S. Lema. Se X é compacta, então o mapa S é uma correspondência 1 a 1. Correspondência 1 a 1. Ou seja, para cada divisor, ou para cada elemento, né, do projetivizado de LD, existe um único elemento no sistema linear associado a D. Então é como se eles fossem identificáveis, né? 1 a 1. É como se fossem iguais, digamos assim. Elemento vai no outro elemento. Esse X é compacto. Vamos mostrar isso. Tá. Então vamos mostrar que S é sobrejetiva e S é injetiva, né? Então vamos pegar um divisor, tome.
um divisor E que pertence à imagem. Ou seja, que pertence ao sistema linear. Então, temos que, pela definição, que E é linearmente equivalente a D. Então, quer dizer que existe uma função meromorfa em X, né? Tal que E é o divisor de F mais D. Ou seja, a diferença é um divisor principal. Certo? E mais ainda, como E pertence ao sistema linear, o E é maior ou igual que zero. Então, significa que F pertence a LD. Então, claramente, se pegar representantes, consigo esse cara. Então, S sobre adjetivo. Eu pego um elemento na imagem e ele verifiquei que está no domínio, né? Certo? Então, F sobre adjetivo. Agora, vamos mostrar que é injetivo. Então, suponha que S de F, né, é igual a S de G. Em classe, não vou escrever mais. Está sobreentendido que é em classe. Então, isso aqui significa que G de F mais D é igual a G de G mais D. Então, isso quer dizer que G de F é igual a G de G. Ou seja, isso quer dizer que o G do quociente, né, é zero. Certo? Então, se o DIB é zero, então significa que F sobre G não tem zeros nem polos. Em X. E se não tem zeros nem polos, então ela é holomorfa. Particular é holomorfa, né? E X é compacto, então constante. Então as classes são iguais. Então, portanto, esse essa é injetiva. Muito bem. Então, com isso termina a prova. Ele é uma correspondência 1 a 1. Certo? Então, esse é o sistema linear associado ao divisor. Tudo isso a gente vai usar depois para ver mais aplicações de Riemann-Roch e outros teoremas, né? Então, já estou colocando aqui. Proposição. Então vamos pegar dois divisores D1 e D2. Então suponha que D1 é linearmente equivalente a D2. Tá? Linearmente equivalente. Tá? Numa superfície de Riemann X, escreva D1 igual desculpa, D2, né?
D2. D1 mais divisor de H. Como eles são linearmente equivalentes, eles são dessa forma, né? Eles se diferenciam por um divisor principal. Para alguma H, que é menomorfa, é H no zero. Porque se é zero, aí são iguais e aí não tem graça. Então, a multiplicação por H dá um isomorfismo de espaços vetoriais. Dá um isomorfismo de espaços vetoriais complexos. Quem é esse isomorfismo? Então vamos lá. Multiplicação por H. Mi H. L P2. Que pega F, né, e manda no produto. H de F vai ser H vezes F. Né? A multiplicação de H. Está bem definido, né? Vamos verificar. Se F fica em LD1, então o DIP de F pelo menos P1, né? E o DIP do produto é DIP da soma, né? Isso aqui é maior ou igual que DIP de H menos D1. E esse aqui é menos D2, né? Eu quero que menos D2 seja o DIP de H menos D1. Ou seja... tá, então eu quero essa relação. Então, aqui é o contrário. Aqui D1. Que corrijam aqui, tá? Aqui tem que ser D1, D2 mais DIP de H. Para que encaixe bem, né? Para que esse cara seja menos D2. Né? Aí encaixa direitinho. Então, se F fica em LD1, o HF é uma função meromorfa que fica em LD2. Certo? Então, esse é um isomorfismo. Ou seja, ele sobrejetiva, ele é injetivo. Em particular, né, se você mostrar isso, em particular, a dimensão de LD1 é igual à dimensão de LD2, porque é um isomorfismo. Então, se D1 é equivalente a D2, você tem que LD1, as dimensões são iguais, você não muda. Não. Muito bem. É claro, é fácil ver que esse é um isomorfismo do seguinte fato.
de fato, minha H tem inverso. Um sobre H. Sempre que o H for no zero. Então, se tem inverso, ele vai ser injetivo sobre adjetivo. Então, aí termina a prova. Beleza? Então, se você tem divisores equivalentes, não esqueça disso, né? Os espaços de funções associados são isomorfos, né? E, em particular, têm a mesma dimensão. Certo? Então, agora vamos ao espaço, outro espaço que a gente quer, o espaço L1D. Tá bom? Definição. Disso. L1D. Ó, D é um divisor. Opa, aqui D é um divisor, né? D é um divisor. D. Aqui D é um divisor. Então, tá fixo o divisor. Então, você vai pegar aqui formas meromorfas M1x, tá? Então, que o divisor de ômega seja maior ou igual que menos D. Mesma história. Tá, só que esse aqui é o conjunto de formas meromorfas, tá? Aqui, formas meromorfas em X. Então, ele é um D. De novo, é a limitação dos ordens de ômega, né? Por D. Uma observação rápida é a seguinte. L1 do divisor zero é justamente as formas holomorfas em X. Né? Formas holomorfas em X. Então ele conta quantas formas holomorfas tem em X. Tá. Não é constante, não. Proposição. De novo, né? E, de novo, suponha que D1 e D2 são linearmente equivalentes. Em X, né? X superfície de Riemann. Escreva D1 igual D2 mais o divisor de H, né? Onde H de novo é meromorfa, não nula. Não nula. Então a multiplicação por H, minha H, de novo, agora vamos aplicar esses caras, D1, então, L1 de D2, né, aqui pega um F, opa, pega um ômega, né, agora já não é F mais, é ômega, pega um ômega, e multiplica por H. É um isomorfismo.
De novo, 1 sobre H, de novo, é a inversa. De espaços vetoriais. Em particular, as dimensões são iguais. Ou seja, quer dizer que se você trabalha, basta trabalhar com uma classe de equivalência linear de um divisor para descrever o espaço LD e L1D. É isso que está dizendo. E para que isso, né? Para que estou definindo L1D, LD? Você vê que ele está relacionado com o espaço de formas, espaço de funções. Isso determina a geometria da superfície de Riemann. Então, esses espaços de funções determinam, o espaço de formas determinam a geometria da superfície. Por exemplo, a gente vai ver depois que, por exemplo, o gênero, né? O gênero pode ser dado como uma invariante em termos da cohomologia de Derram, certo? Usando aqueles isomorfismos da aula que a gente mostrou a existência de função meromorfa, a gente viu que o gênero também coincide com a dimensão das unceroformas dentro de X. Espaço de unceroforma é essencialmente um espaço de formas holomorfas. Então, uma contagem desses espaços de formas te dá um gênero que determina, digamos, a topologia da superfície, né? Então, esses espaços LD eles estão relacionados com a geometria, a topologia da superfície. Por isso que a gente estuda, né, esses espaços. Depois a gente vai ver uma relação que tem com a fórmula de Riemann-Roch, que relaciona esses dois espaços, né? Então, por isso que a gente está fazendo isso. Vamos lá, então. É uma maneira de organizar as coisas, né? Estamos organizando as coisas. Então, agora, isomorfismo. Entre L1D e LD mais K. Onde K é o divisor canônico. Então, tem um isomorfismo entre L1 e LD. Então, fixemos um divisor canônico. Em X. Canônico. XK. Ó, só tem um divisor canônico, não tem mais. Então aqui ômega é uma forma meromorfa em X, né? E seja um divisor em X. Qualquer, né? Muito bem, então, olha só, se você pensa bem no caso compacto, sempre existe divisor canônico, porque essencialmente sempre tem formas meromorfas dentro. Isso tem a ver com a existência de funções meromorfas dentro de X. Então sempre você vai poder considerar divisores canônicos, divisores principais. Então a existência está garantida, tá? Nesses casos. Certo? Então esse problema de existência é fundamental, senão a teoria também não anda. Então, no caso compacto é importante. Então vamos lá. Vou fixar um divisor, né? Então vou pegar um elemento F que fique aqui, D mais K. E vou tentar definir um elemento em L1 de D. Tá? Então aqui pela definição, o de F mais K mais D
mais K é maior ou igual a zero, né? Pela definição de LD mais K. Então, o DI do produto, vamos ver como ele funciona. O produto é de F mais de ômega, né? Isso aqui é o de F mais esse cara é K. Okay. Então aqui, esse com esse, justamente esse. Então de F ômega mais D é pelo menos isso. Ou seja, F ômega ele pertence a L1D. Ou seja, a multiplicação por ômega te dá um elemento no L1D. Então logo né, a multiplicação por ômega nos dá um mapa, C linear, mi H, né, ou mi ômega, né, já não vai ser H, divide D mais K em L1D, né, aqui eu pego um F e manda no F ômega. Então, lema mi ômega é um isomorfismo de seus espaços vetoriais. E então, dimensão de L1 de D é igual à dimensão de LD mais K. Então, isso aqui eu vou deixar como exercício. Para vocês praticarem. É análogo ao que a gente já fez. Né? Mostrar que ele é sobrejetivo, ele é, né, injetivo também. Então, eu vou fechar a aula de hoje com um cálculo. Um exemplo, né? Vamos calcular o espaço LD da esfera de Riemann. Tá certo? Vamos descrever quem que é esse espaço. Já defini LD, né? Tudo abstrato. Agora vamos nos casos concretos. Quem que é LD? Aí fechamos a aula de hoje. Então, para finalizar, né? Cálculo de LD. LD, né? Para a esfera. Esfera de Riemann. Quem será esse espaço, né? Vamos lá nesse caso especial. Muito bem. Então vamos pegar um divisor, né? Seja de um divisor na esfera, C infinito, né? C união infinito. Como ele é compacto, vou pegar com grau pelo menos maior ou igual que zero, porque se é negativo, a gente já sabe que LD é simplesmente zero. Né? Então a gente não quer isso. Então vamos escrever D assim, com uma soma, né? De pontos. Como é compacta, uma soma finita, né? Então vamos colocar assim, N e I ponto lambda I mais E infinito ponto infinito. Ou seja, lambda I são pontos em Z, né? E esse aqui é o infinito.
Então estou colocando constantes aqui, constante aqui. Tá certo? São arbitrários, né? Os lambda I são arbitrários. O infinito está aí. Pode ser zero, né? Tudo bem. Mas é dessa forma. Agora, você tem a condição que o grau é maior ou igual que zero. Significa que a soma aqui mais E infinito é maior ou igual que zero. Essa é a condição de ser grau maior ou igual que zero. Tá? Então vamos pegar uma função fd. Defina fd de C como produto produto aí. Se você percebe essa função, ela vai ter zeros e polos justamente com ordens EI, tá? Nos pontos lambda I. E no infinito vai aparecer um zero, um polo, que é determinado pela soma dos lambdas EI. Então, claramente, fd é uma função meromorfa, né? Na esfera. Tá certo? Então, proposição. Agora, quem será LD? Proposição. Proposição LD. Nesse caso, vai ser G de Z, F de Z. Tá ok? G é um polinômio. De grau menor ou igual que o grau de D. Então, essa afirmação, ou seja, o espaço de funções de um divisor na esfera de Riemann mora no espaço de polinômios dessa maneira, onde o gerador é justamente fd. Né? Fd é o gerador, o G é um polinômio de grau menor ou igual que o grau do divisor. Então, essa é a afirmação. Então, essa é a descrição de um espaço LD, um espaço de polinômio, no caso. Que já a gente mais ou menos tinha... LD, como é um espaço de funções, e as funções na esfera são polinômios, né? Então, ele tinha que morar no espaço dos polinômios, mas tinha uma condição para que os polos fiquem limitados, que é esse aqui. Tá bom? Então, prova. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, né? Não fixe um polinômio, né? Então, fixe um polinômio. G de grau D. De grau D. Arbitrário, tá? De grau D. Então, o divisor de G é maior ou igual que menos D infinito. Isso porque, isso aí vale pelo seguinte, se o polinômio tem grau D, significa que no máximo, no infinito, ele vai ter um polo de ordem D, né? Então, se eu adicionar, adicionar D infinito do outro lado, então esse é maior ou igual que zero. Por isso dá isso, tá? Somente escrever a função e mandar no infinito para enxergar. Tá?
Então tem isso. Ou você pode também pensar assim, a ordem de G no infinito é maior ou igual que menos D. Né? A ordem, isso, é maior ou igual que menos D. Tá certo. Muito bem. O divisor. Quem é o divisor de FD? Bom, ele é soma I, né? Menos EI mais, como tem que ser o grau zero, aqui vai a soma. Esse é o divisor de FD, pela definição, né? Certo? Agora vamos calcular o DI do produto. Mais dele. Certo? Isso aqui é divisor de G mais divisor de FD mais D. Tem que ser maior ou igual que zero, né? Para ele pertencer, para ele ficar dentro de LD, né? Tá. Mas se o divisor de D é menor ou igual que D infinito, o divisor de FD bom, aqui você tem que usar esse aqui, ó. Essa soma aqui D, ó, aqui D é a soma de EI mais E infinito, né? Então tem que usar isso. Ó, essa soma de EI com aqui vai ser zero, né? A soma, só vai sobrar aqui a soma total, né? Essa soma vai simplesmente ser essa soma aqui, infinito, né? Mais E infinito, ponto infinito. Ou seja, isso aqui é maior ou igual que soma E mais E infinito menos D. Certo? E esse aqui é o grau de D. Né? Muito bem. Então, para esse cara ser maior ou igual que zero, significa que esse tem que ser maior ou igual que zero. Então, o grau de D tem que ser maior ou igual que D. Né? Então, aqui a gente quem mostrou, né? Mostrou o seguinte. Temos que mostrar o seguinte. Temos mostrar o seguinte, que LD está contido no conjunto. O grau de D, de polinômio, né? Ele está contido nesse espaço, né? Se você pegou F aqui, calculou, né? Então tá certo. Agora eu quero mostrar o recíproco. Quero mostrar que um elemento daqui está aqui.
Ah, não, desculpa, eu mostrei isso, né? Eu mostrei isso aqui, desculpa. Isso, eu fiz a conta divisor aqui, tá? Isso, eu mostrei isso. Agora eu quero mostrar isso. O outro, né? Isso. Então, tá perto. Então vamos lá. Então agora seja H, né? Aqui, LD. Opa, arbitrário. No zero, né? No zero. E então tome G igual a H sobre FD. Então, eu quero mostrar que se H fica em LD, eu quero mostrar que ele dessa maneira. Ou seja, que H é um produto, né? De F, de G, de algum G, um polinômio com FD. Então vou pegar o quociente, tomei H, peguei o quociente. Então o DIP de G é igual ao DIP de H menos o DIP de FD. Que é isso aqui, menos D, menos o DIP de FD. Beleza? Então, DIP de H é maior ou igual. Menos D, então aqui dá menos, somatório de EI ponto lambda I, menos E infinito, ponto infinito, menos, aqui dá soma EI lambda I, né? Aqui menos a soma de EI ponto infinito. Aqui, menos, aqui mais, não, desculpa, aqui mais. Tá? Então aqui cancela. Esse com esse vai embora. Então vai ficar menos somatório de EI menos E infinito, ponto infinito. E esse justamente é o grau de D. Esse aqui é menos o grau de D. Tá? Então a gente tem que o de G é menos o grau de D. Tá. Então, o que acontece? E aqui temos que G não pode aqui sai que G não pode ter polos em C. Por quê? Porque se ele ter polos em C, então ele, se ele ter polos em C, ele vai aparecer com menos, né? Quando você fazer o divisor, ele vai aparecer um polo, né? De alguma ordem, assim, né? Aí quando você somar, esse aqui tem que ser maior ou igual a zero, mas aqui não vai ser, né? Esse cara vai ser negativo sempre. Então não vai poder ser maior ou igual a zero para todos. Né? Não vai ser um divisor positivo. Né? Porque aqui só a contribuição é com infinito. Não contribui com pontos de C. Então isso bloqueia. Se a gente tem essa condição, né? Isso bloqueia
existência de polos de G em C, tá certo? Tá. Que essencialmente os polos aparecem com ordem negativa, não pode. E E pode ter um polo de ordem no máximo o grau de D no infinito. Isso se pode, né? Pode ter um polo. Se aparece com grau D no infinito, aqui vai ser grau de D mais grau de D dá zero. Então, beleza, funciona. Então, se ele pode ter um polo de ordem no infinito, né? Um polo no infinito de ordem no máximo grau de D, significa que o grau de F, ou de G, desculpa, é no máximo grau de D. Então significa que H é GBCFD, né, onde G é um polinômio de grau no máximo que o grau de D. Então aí a gente está mostrando que LD está contido no espaço, nesse espaço de função. Então a gente já termina a demonstração dessa aqui, né? A gente estaria mostrando isso, né? Muito bem, então essa é a prova. E para terminar, então já temos a descrição do LD aqui. Então em particular, né, daqui sai e aqui sai o seguinte: qual a dimensão de LD? Bom, ó, aqui estou pensando na esfera. Então aqui, se o grau é negativo, já sei que é simplesmente zero, então a dimensão é zero. Se o grau for pelo menos zero, né? Então aqui, vou contar quantos polinômios de grau no máximo de grau D aparecem, né? Porque isso aqui está fixo, é o gerador, aqui só o G varia, né? Então, quantos polinômios de no máximo de grau no máximo grau de D? Então tenho 1 mais grau de D, né? Constante, grau 1, grau 2, até grau de D. Esses são os polinômios que geram LD. Então, esse aqui é o corolário. Então, isso vale na esfera. Tá? Muito bem, vamos